Senhor presidente, deputado José Luiz Lance, senhoras e senhores deputados. Hoje, pela manhã, verifiquei que a manchete principal do jornal O Globo noticiava que o CNJ examinava a hipótese de que aqueles que fossem exercitar cargos no alto escalão do Poder Judiciário estivessem submetidos ao mesmo critério da lei do ficha limpa, da lei complementar federal, que recentemente foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que vi isso com muitos bons olhos, mas preciso alertar que o CNJ precisa conhecer que aqui no estado do Rio de Janeiro, isto é um preceito constitucional que está incluso no inciso 29 do artigo 77 da Constituição do Estado. Esta casa aprovou a emenda constitucional em que fui coautor com os deputados Conte Bittencourt e Robson Leite, que diz que é vedada a nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal, que é a lei do ficha limpa, para os cargos X, Y, Z, cito aqui todos os cargos, e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Por via de consequência, esta emenda constitucional promulgada em 2011, que tem o número 50 de 2011, já diz claramente que nos três poderes, no executivo, no legislativo e judiciário, as regras da lei do ficha limpa também valem para aqueles que forem assumir cargos no alto escalão. Ainda mais, senhor presidente, esta casa aprovou e o governador sancionou a lei complementar 143 de 9 de janeiro de 2012. O autor desta lei foi o deputado Newton Salomão e eu fui relator do substitutivo à mesma na CCJ. Ela regulamenta o inciso 29 do artigo 77 da Constituição do Estado. Então, a lei complementar regulamenta a emenda constitucional. E também na lei complementar, ela diz o seguinte: regulamenta o inciso 29 do artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que veda a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal, leia-se, lei do ficha limpa, para o alto escalão da administração pública direta e indireta dos três poderes do Estado do Rio de Janeiro. Então, tanto temos uma emenda à Constituição quanto uma lei complementar que diz que todos os cargos de alto escalão dos três poderes são objetos dos mesmos preceitos que são discriminados no lei do ficha limpa. Então, aquilo que o CNJ agora vai buscar para o Brasil já é lei no Estado do Rio de Janeiro, por emenda constitucional desde 2011 e por lei complementar desde janeiro de 2012, mesmo antes do Supremo Tribunal Federal ter declarada constitucional a lei da ficha limpa. Os impedimentos já existiam para os três poderes aqui no Estado do Rio de Janeiro, inclusive o judiciário. E, além disso, essa matéria foi fartamente divulgada
em todos os jornais, inclusive publicado o artigo que fui coautor com deputados Conte Bittencourt e Robson Leite. Estou fazendo essas afirmações porque muitas vezes essa Casa Legislativa procede avanços na legislação e passa despercebido de todos. Como o tema voltou à tona com muita intensidade, é importante que a gente divulgue que nessa questão específica de os preceitos da lei do ficha limpa valer para os três poderes, esta casa já assim o decidiu em 2011 e em janeiro de 2012. Então eu queria somente reverberar essa questão para que seja de amplo conhecimento. E salvo melhor juízo, quando esta lei foi promulgada em 2011, esta emenda constitucional, somente o Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro tinham tido essa preocupação, para que a lei do ficha limpa valesse para todos os poderes, indistintamente, porque é um preceito ético, um preceito moral, e ninguém pode escapar pela Constituição Federal, principalmente no seu artigo 37, desses preceitos da moralidade. Então, concordo que o CNJ avance nos estados brasileiros que ainda não têm legislação para valer os mesmos preceitos para o Tribunal de Justiça, mas alerto que aqui no Rio de Janeiro esses preceitos já existem. Inclusive, com a chegada aqui do deputado Robson Leite, que foi coautor da emenda constitucional, fica mais claro e vivo o avanço que nós fizemos e que agora o CNJ quer promulgá-lo para o Brasil como um todo. Fazemos questão de que o CNJ consiga o seu intento, porque ele tem total amparo na Constituição Federal, como disse aqui no artigo 37. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o ilustre deputado Milton Salomão.